Gravando. Então, vamos começar a nossa aula. São 3 horas e 7 minutos aqui no meu computador. Então, a gente começa essa aula, né, retomando a quarta unidade, retomando a parte lá que a gente tinha parado. A gente estava na Idade Média, no final da Idade Média, a gente viu civilização árabe. E agora, retomando com o assunto, e aí a porta de entrada nessa nova fase aí da história que a gente estuda, certo? Quando eu falo a gente estuda, é nós do ensino médio, beleza? Então, a gente estuda o renascimento cultural, tá? O que se convencionou a chamar de renascimento cultural, tá certo, gente? A gente vai entender por que essa palavra renascimento. Vitor, quando a gente fala renascimento, o que é que lembra, Vitor? É o quê? O que é a primeira coisa que vem à cabeça? Vitor tá falando. Renascer? Boa pergunta, professor. Renascimento. O que vem na minha cabeça? Renascimento. Eu vou dar uma chutada aqui legal. Vitória tá ali, né? Renascer, né? Ela fez renascer. E aí, mas fale aí. Isso, renascer, uma coisa desde o princípio, do início, algo. Uma história antiga. Uma história antiga. Beleza, né? Renascer. Aí Álvaro botou ali, evoluir. Né? Vamos lá. Vamos partir de onde vocês falaram aí, né? A palavra renascimento, gente. O prefixo reiniciar. Né? Iniciar novamente. Renascer é viver, nascer novamente, né? É tipo não, né? Nascer novamente. Renascimento. E o que é que quer dizer isso? Renascimento. Eu botei uma tela aqui, bem importante desse período, acredito que é de Michelangelo, importante renascentista. Renascimento. Um movimento artístico, científico e cultural que se desenvolveu no século XIV e XVI na Europa Ocidental. A retomada dos estudos do pensamento e das tradições greco-romanas. Se liga, a gente estudou Idade Média. Heloísa fez assim, professor. Oi, Heloísa, pode falar. Tá. Professora, a Nádia pediu para avisar para o senhor que não está se sentindo bem, não vai poder participar da aula. Certo, tá bom. Obrigado, viu, pelo aviso. Então, ó, a gente estudou a sociedade romana, sociedade grega, e a gente viu que a filosofia surgiu na Grécia. Roma, ele inventa um poderoso sistema pautado na civilização romana, onde ele taxou o que não é romano é bárbaro, o que não é romano é incivilizado. Então, Roma, ela agrega os valores gregos e acrescenta outros valores. Então, gente, para a Europa, que mergulhou na Idade Média, a gente estudou isso, né, com a queda do Império Romano, é o início de um período, a gente viu, a gente estudou, a gente falou isso, sobre o período medieval, onde a igreja, o poder da igreja, ela tira todo o protagonismo da razão, da ciência, da filosofia. Então você tem um período da Idade Média que agora no século XIV, a partir do século XIV, alguns intelectuais, homens, que vão dizer assim, peraí, a igreja manda em tudo, Deus manda em tudo do homem, a gente tem que viver assim nesse mundo dominado pela igreja, pelo pensamento de uma igreja. Aí, os homens da modernidade, a partir do que se chamou de modernidade, né, a partir do século XIV, vão fazer uma retomada dos estudos e tradições greco-romanas. Então, a origem da palavra renascimento vem daqui, ó, é de renascer, buscar novamente as tradições, os estudos de Grécia e de Roma, das civilizações gregas e civilizações romanas. Em outras palavras, estava se dizendo assim, ó, a gente não quer mais esse pensamento medieval pautado numa igreja opressora que tudo domina. A gente quer agora pensar, a gente quer produzir arte diferente, arte pautada no homem, um pensamento humanístico, certo? Então, o renascimento cultural
e científico da modernidade. Ele abre a modernidade. É a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Certo? Nesse período também, a gente vai estudar mais na frente, esse período, né, que eu estou chamando aqui de Renascimento, perceba, né, que é um período longo, do século XIV ao século XVI. Então é um período de 2 séculos de transformações no imaginário, nas ideias, na produção científica, na produção cultural da Europa Ocidental. Beleza? É um movimento que surge na Europa. É um movimento europeu. Certinho, minha gente? Então é a transição, a saída da Idade Média e o início da Idade Moderna. Ele é marcado por esse movimento artístico, cultural, científico, que a gente está chamando de renascimento. Buscar novamente os valores, as tradições, a cultura greco-romana e fazer um novo modelo de sociedade. Beleza? A gente fala assim, né? Na história fala, não, durou 2 séculos. Né? Se a gente pensa que o Brasil, os primeiros europeus vão chegar no Brasil durante o Renascimento. Certo? Nas Américas, na verdade. Né? Então, esse movimento moderno todo, que a gente vai estudar agora, ele foi muito marcado também pela chegada dos europeus na América. E novos modelos de civilização, de paisagem, de culturas, de natureza que foram descobertos pelo homem europeu. Né? Já existiam muitas civilizações na América, né? Mas para o mundo europeu foi uma descoberta. Beleza? Tudo certinho por aí? Vou continuar, beleza? Vamos lá. Qualquer dúvida, pode abrir o microfone e falar. E escreve também, que eu vejo também aqui. Vamos lá. Então, a Baixa Idade Média, a fase final da Idade Média, tem o fortalecimento das atividades comerciais e o crescimento das cidades. Esse crescimento da cidade vai levar à formação de mais escolas, mais universidades e, logicamente, mais pensamento, mais ideias. Educação são ideias. Ideias são revolucionárias. Ideias transformam. Massa? A partir do século XII, a lógica do comércio e a ética burguesa se tornando hegemônico. Olha só, deixa eu explicar isso aqui. A lógica burguesa. Lembra que a gente estudou isso, né? Burguês é aquele que vive no burgo, nas cidades. Que na Idade Média era o comerciante, era o cara que mantinha o comércio, as fábricas pequenininhas, as guildas. E aí que começa a criar esse novo padrão de ética. Ética burguesa. O que é isso? É um modelo de vida pautado na burguesia, nos comerciantes, no comércio, na livre circulação de comércio de pessoas. Então, é o começo de um novo... Gente, se liga. A gente no primeiro ano, olha muito bem para mim agora. Olha para mim. Para tudo que você está fazendo e olha para mim. Se liga. Eu estou falando aqui de burguesia no final da Idade Média e estou dizendo que começa a lógica da vida burguesa. Eles começaram lá no século XII. E a gente vive uma vida burguesa, gente. A gente trabalha para ganhar dinheiro. A gente compra, a gente consome. A gente tem uma vida pautada na lógica burguesa, que domina o mundo, a lógica burguesa. É o comércio, é a indústria, é o modelo consumista, é o livre circulação de moeda de pessoas. Então a gente vive um mundo, assim, de forma mais hegemônica, de forma maior, domina, a lógica burguesa predomina. Então percebam, os burgueses saem ali de pessoas quase insignificantes no final da Idade Média, porque não tinha título de nobreza, numa sociedade que era muito marcadamente reforçada por essas diferenças de sangue, essas diferenças de nascimento. Então, é uma classe social que vai ganhando corpo e vai... O ano que vem, quando a gente tiver no segundo ano do ensino médio, a gente vai estudar as revoluções burguesas. A Revolução Inglesa, a Revolução Americana
e a Revolução Francesa, que são a tomada do Estado pela burguesia, essa classe social que ascende socialmente aos poucos. Na Idade Média e na Idade Moderna a gente vai ver que tem uma ascensão dessa classe social. Uma classe social revolucionária, surge do nada e tem um domínio econômico do mundo até hoje. Beleza? Tá tudo certo por aí? Com certeza. Vamos lá. Qualquer coisa me pergunte, tá? Professor, calma lá. Professor, peraí. Professor, repita. Fique à vontade. Certinho? Vamos caminhando. Expansão comercial e ruptura religiosa. Quando começa também a romper com os ideais da igreja. Se liga. Contatos com outros povos, os mouros. Gente, mouro, a palavra mouro, vou escrever até no chat. Mouro é o muçulmano ou islâmico do norte da África, tá? Mouro. O islâmico do norte da África. Certinho? E aí esses povos, eles tinham outra dinâmica de vida, outras religiões, outros mecanismos culturais, né? E aí, quando a Europa começa a ultrapassar a fronteira comercial e começa a ir para o norte da África e começa a comercializar com outros povos, isso muda também a Europa. Beleza? Por exemplo, né, inovações técnicas, ampliação dos conhecimentos da matemática, muito bem desenvolvida pelos povos árabes, astronomia, filosofia, novas rotas comerciais para a Ásia e para a África e a descoberta entre aspas, né, de um novo continente. Então é nessa época que você tem a chegada dos europeus na América. Isso tudo vai juntar isso tudo, o conhecimento vai se expandindo e com essa expansão de conhecimento de outros lugares vai mudar o pensamento europeu. Vai ter uma ruptura com a religião. Beleza? Por uma série de fatores, tá? Contato com outros povos, de outros continentes, a partir da expansão marítima. A gente vai estudar esse tema, especificamente, né, a expansão marítima e comercial europeia. Então é um período marcado também pelo movimento de contestação do poder da Igreja Católica. Opa! A Igreja Católica que dominou o cenário medieval. A Idade Média, o pensamento, a vida na Idade Média era dominada pela Igreja Católica. Então, esse novo mundo que estava descobrindo outros mundos, mundo moderno europeu, começou a fazer a contestação do poder da Igreja Católica. Poxa, será que a Igreja Católica tem que mandar em tudo mesmo? É certo a Igreja Católica mandar em tudo? Né? De dizer até como é que a gente tem que viver? Esse é um dos assuntos que a gente vai falar, que a gente vai estudar também nessa quarta unidade. Reforma protestante. Beleza? Reforma protestante. A gente vai falar desse assunto. E a gente vai ver com Martinho Lutero, por exemplo, um dos grandes reformadores, que vai criar um novo modelo de religião, vai contestar a Igreja Católica e vai criar outra religião. Ele é um renascentista. Ele faz parte desse movimento de contestação, esse movimento de mudanças, de quebra de paradigma. Professor, o que é quebra de paradigma, professor? Imagina só, tem um paradigma. A Igreja Católica ela exerce um poder político, econômico, cultural, religioso dominante. Ninguém manda mais na Igreja Católica. É um paradigma. Se eu quebro com isso, eu estou dizendo, eu sou o pai. A Igreja Católica não manda tudo, não. E quem é que manda? Né? Como é que essas outras forças vão agir? Aí é criado o luteranismo. Os burgueses vão dizer agora que eles emprestar dinheiro não é usura. Usura, o que é isso? É empréstimo a juros, por exemplo. A Igreja Católica condenava, mas a lógica burguesa, que vai se associar muito à lógica calvinista protestante, vai dizer assim, não, isso é porque a gente consegue, Deus deu o nosso... beleza, Emily?
Deus deu a nossa capacidade de investir, de ganhar dinheiro, então a gente tem que fazer isso mesmo. Percebe? Então, quebrou o paradigma, ou seja, quebrou o modelo, certo, de domínio da Igreja Católica, e agora outros modelos estão surgindo. Tudo certo por aí, minha gente? Dentro do Renascimento, a gente tem um movimento que ficou conhecido como o humanismo. Ó, vou ler aqui. Movimento artístico e intelectual que nasceu na Itália e se espalhou por toda a Europa no século XIV e XVI. A queda de Constantinopla e a fuga do saber para o Ocidente. Constantinopla é a sede do Império Bizantino. Então, com a queda do Império Bizantino que ficava no Oriente, intelectuais eles fugiram para a Europa, foram para a Europa. Isso ajudou também a criar esse modelo de contestação ao feudalismo, à igreja medieval. E o humanismo ele pode ser traduzido, gente, como o homem sendo a medida de todas as coisas. O homem está no centro do universo, dotado de razão, de liberdade, capaz de escolher o seu destino. Esse desenho aqui é o Homem Vitruniano, de Leonardo da Vinci. Ele quer passar a ideia de que o homem ele está no centro do universo. Então, o homem dotado de razão, de conhecimento, de intelectualidade, de poder, ele é o centro e não Deus é o centro do universo. O homem está no centro das decisões. O homem é a medida de todas as coisas. Percebe? Então, o humanismo é a valorização da razão humana, é a valorização do homem em contraposição àquilo que seria, era quase como na Idade Média, onde Deus, o poder divino, ele exercia, a gente não tinha poder de escolha, era Deus que dizia quem ia ser nobre, quem ia ser servo. Então a gente estava dependente da vontade de Deus. Então a quebra de paradigma que o Renascimento vem trazer é que coloca o homem no centro disso. Senão, né, a gente o homem ele tem a capacidade, o homem tem razão, tem liberdade. Então por isso que o Renascimento foi uma quebra de paradigma com o que já existia, com o que foi estabelecido de forma muito forte, pautada na religiosidade, e a gente só era como se a gente fosse um bonequinho assim, Deus dizendo como é que a gente deve ser, deve agir, e se está doente, ora. Se é pobre, é porque Deus quis assim. Percebe? O Renascimento vem quebrar a lógica burguesa surgindo, né? O conhecimento de outros espaços, de outros povos, vai fazer com que esse modelo ele seja contestado, modelo baseado na Igreja Católica. Tudo tranquilo por aí? Tudo certo? Professor, Oi, Vitória. no caso, a quebra-paradigma foi quebrando todo esse pensamento que a Igreja Católica colocava na cabeça das pessoas, né? Muito bem, exatamente. Essa sociedade, né, em que a Igreja Católica exercia esse poder, em que era muito engessada no sentido assim, ó, Vitória, se está doente, ora, que Deus te cura. Né? Eu estou querendo ganhar uma grana, estou querendo abrir um comércio, vou emprestar dinheiro para abrir isso. Não, isso é usura. A Igreja Católica mandava até isso. Condenava, usura, empréstimo. Era o nome que se dava empréstimo a juros. Ou seja, esse modelo medieval em que há um predomínio da Igreja Católica, há esse quebra de paradigma, há esse modelo da sociedade. Beleza? Você está certíssima, Vitória. Vou continuando, tá, gente? Vão anotando aí, tá? Se liga. Qualquer coisa, pergunta, como a Vitória falou agora. Ensino no Renascimento. Se liga. Renascentistas como professores. Renascentistas, quando eu falo renascentistas, eram essas pessoas, esses intelectuais, e era um movimento muito masculino, tá? Não teve muito espaço para a mulher, até porque o lugar que a mulher ocupava nessa época, né, não era um espaço de conhecimento, de poder desse conhecimento. Renascentistas como professores, como preceptores, aqueles que ensinam aos filhos das famílias mais ricas, ou conselheiros dos príncipes. A educação baseada na tolerância, no respeito às diferenças e no desenvolvimento harmônico de todas as habilidades humanas. E quando eu falo assim, respeito às diferenças, isso era dentro da Europa, tá?
Porque a própria Europa, quando vai para a América, quando chega aqui na América, né, o continente que a gente vive, eles vão olhar para os povos indígenas e vão taxar os povos indígenas de selvagens. Então aqui não tem respeito à diferença quando não é uma diferença entre europeus. Aqui se respeita a diferença, leia-se, diferença entre europeus. Universidade com saber escolástico foi uma coisa baseada, né, na Idade Média, que tinha uma influência religiosa muito grande, versus inovações renascentistas, como a retórica, o bem falar a partir da argumentação lógica, a filosofia, o estudo da astronomia. Então, ó, veja, é a quebra de paradigma. Você sai de um modelo que tem a religiosidade forte para um modelo mais afastado da religião e tendo as explicações, os experimentos, o homem pensando e tentando dizer: o que é o dia? O que é a noite? A Terra é plana mesmo? Ou a Terra é circular? Esférica? Percebem? Então é o uso do raciocínio, as inovações começam a surgir. Começa a ter espaço a surgir modelos inovadores, que antes na Idade Média não era permitido. Se o cara dissesse na Idade Média assim, olha só, eu não acredito não que eu estou doente e eu vou só rezar para Deus não. Eu tenho que tomar alguma coisa. Se você fosse denunciado pela Igreja Católica, a Igreja Católica podia te queimar vivo. Imagina só, né? Era a época da Inquisição, certo? E aí esse período que a gente está falando é o período de transição, a saída desse domínio da Igreja Católica e o homem no centro das decisões. O homem no centro, que ficou conhecido como humanismo. O homem renascentista, o homem universal, completo, multifacetado, desenvolver todas as facetas de sua personalidade, a busca do conhecimento, da intelectualidade. Então, por isso que o homem universal, o homem completo, certo? O trabalho e o mérito, lógica burguesa do mérito, a noção positiva do trabalho manual. Então, uma camada da sociedade mercantil, ou seja, voltada para o comércio, rica e poderosa, ela vai começar a ressignificar o trabalho. Só, o trabalho manual não é um trabalho que desvaloriza nada, não. É um trabalho como outros qualquer. Então, a aristocracia ela começa a ganhar perder esse espaço para uma lógica mais burguesa. Então, qual a lógica mais burguesa? A valorização do trabalho manual, até porque quem estava ganhando dinheiro, quem estava ganhando grana, trabalhando no comércio, e a Idade Média dizia o seguinte: não, quem trabalha manual é coisa de servo. Eu disse, não sou servo não. Eu sou um novo personagem, eu sou burguês. Eu sou comerciante. Então, o trabalho manual me dignifica. Essa lógica do trabalho que dignifica é uma lógica que começa aqui no Renascimento. É uma lógica do ideal burguês. Percebe, gente? Percebe? É uma construção. Tá? Então, assim, o trabalho em diferentes sociedades, em diferentes contextos, tem sentidos diferentes. Aqui, o que a gente está vendo aqui? É o nascimento de um pensamento burguês, de um trabalho que, ao invés de inferiorizar o trabalho manual, ele dignifica. É uma lógica protestante, calvinista, é uma lógica burguesa. Certo? E que hoje é muito naturalizada para a gente, né? Porque a gente vive numa sociedade burguesa. Se a gente não trabalha, a gente não tem dinheiro. Se a gente tem dinheiro, a gente nem come. Isso é o capitalismo, isso é uma sociedade burguesa. Pautado no trabalho. E muitas vezes um trabalho alienado, né? O trabalhador que produz, às vezes não tem acesso à riqueza total do bem que ele produz. Aí isso aí é papo para outro momento, que a gente vai estudar isso mais à frente. Tá? Então, a noção positiva do trabalho. Distinções pela qualidades intrínsecas, ou seja, originais, e não pela ancestralidade. Cada indivíduo valia sua cultura, seus méritos pessoais. E a criação do homem cortesão. Se liga. Os burgueses, vou escrever aqui. Os burgueses ganhavam espaço
na sociedade. Como os burgueses estavam ganhando espaço na sociedade, lógico, vinha essa ideia de valorização do trabalho. Vão anotando aí se quiserem, tá? Valorização do trabalho. E os aristocratas, aqueles herdeiros, grandes proprietários de terra, aqueles homens que se diziam de sangue azul porque eram aristocratas, eles, para se diferenciarem desse modelo de trabalho e tal, como lógica, foram criados a sociedade da corte. A gente vai ver, a gente vai estudar mais na frente, né? O absolutismo, próximo assunto, o absolutismo, ele cria a corte. O que era a corte, gente? Era um espaço onde vivia o rei e os funcionários do Estado e a corte, os nobres, os aristocratas. Aristocratas. Professor, eu não sei o que é aristocratas, não. Eu não vou dizer não. Bota no dicionário histórico e pesquisa depois. Aristocratas. Dicionário histórico, tá? Em regra geral, é uma elite. Uma elite econômica, uma elite política. Aristocracia. Então, aristocrata, quem é da aristocracia. Mas anota isso aí. Essas palavras são chaves. Anota, tá? Então, esses aristocratas, eles fundaram a sociedade da corte. Uma sociedade do homem cortesão. Para se diferenciar dos burgueses. Dentro da corte, eles viviam do luxo, dos impostos. E eles começaram a criar um Estado, né, junto com a burguesa, com a noção do Estado nacional. A gente vai estudar isso no próximo assunto. Mas vamos andando. Tudo certo por aí? Tranquilo? Alguma dúvida, gente? Tranquilinho? Tranquilérrimo. Beleza. Falem comigo, tá? Falem comigo. Vamos lá. Vamos falar de Leonardo da Vinci. Gente, o mais completo renascentista. O homem das 1001 profissões. O modelo de indivíduo completo. Leonardo da Vinci foi pintor, escultor, músico, anatomista, engenheiro, matemático, filósofo, mas foi como artista que ele se destacou mais. Leonardo da Vinci era um homem curioso. Ele dizia, como é que o corpo humano se move? O que é que faz o corpo humano se mover? Qual a razão que existe em fazermos determinados assuntos, determinadas coisas, determinadas ações? É preciso que a gente conheça o espaço a partir dos números. Ele foi matemático também. E ele começou a interrogar, a pensar. Isso é a grande marca dos renascentistas, dos intelectuais renascentistas. Então, ninguém como Leonardo da Vinci, ele personalizou mais o modelo do homem renascentista. O homem que pensa a partir da sua razão, o curioso, o que tenta explicar as coisas que antes era explicado pelo divino a partir da razão. Percebem? Leonardo da Vinci, ele pintou muito, ele esculpiu, ele estudou anatomia, estudou o corpo humano. Ele vai explicar como é que o corpo humano se movimenta a partir da musculatura, a partir de um mecanismo próprio do corpo humano que vai dar o movimento ao corpo, por exemplo. E talvez o mais famoso quadro de Leonardo da Vinci, né, a Mona Lisa. Essa mulher aqui que está lá no Louvre, no Museu do Louvre, lá em Paris. E tem algumas peculiaridades, alguns modelos que Leonardo da Vinci vai introduzir aqui que são renascentistas. Uma das grandes coisas também, gente, que esses pintores vão fazer, Leonardo da Vinci, Michelangelo e outros, é assinar as telas. Porque antes, na Idade Média, a arte estava voltada para o sagrado. Agora não. A arte está voltada também para o humano. E os intelectuais, eles estão assinando, estão botando o nome deles. Essa tela aí é de Da Vinci, essa tela é de Michelangelo. Percebe? E é como se o artista, né, a glória tem que ser de Deus, não tem que ser de você. Até essa coisa de assinar a obra de arte é um pensamento renascentista. É você dizendo que você é artista, que você está pintando isso, que é você que pensou isso.
É você que teve essa capacidade. Beleza? Arte renascentista. Uma palavra muito forte quando a gente fala de arte renascentista. É o lugar... você sai do teocentrismo medieval para o antropocentrismo. Botei, escreve aí no chat. O antropocentrismo. Teocentrismo, Deus no centro de tudo. Do universo, das decisões, de tudo. Antropocentrismo. Antropo quer dizer homem. Centrismo, centro. O homem no centro. O homem renascentista, o homem que usa a razão. É uma quebra de paradigma, percebam, né? Novamente, é uma quebra de paradigma desse modelo baseado numa explicação só e exclusivamente religiosa. Você tem a investigação e compreensão das leis da natureza. Por que chove tanto e o mar não transborda? Por que chove? Percebe? O aperfeiçoamento técnico que vai vir para as telas, as esculturas. A descoberta da geometria para fazer as esculturas. O tridimensionalismo para as obras de arte. Os avanços no estudo da anatomia, o estudo do corpo humano. Então, a arte renascentista ela vai ser traduzida, o esculturar o corpo humano. Então, aqui, essa tela aqui, né? O homem tocando o dedo de Deus. Aqui também, o nascimento de Vênus, da deusa Vênus. Olha que coisa pagã, né? Falar do nascimento de uma deusa. Né? Pagão no sentido, né? De uma religiosidade cristã, católica. Fazer um quadro da deusa Vênus, de uma deusa romana, é uma coisa pagã. Percebe? Então, você tem, gente, essa mudança na arte. A arte de valorização do homem. A arte onde bota o homem no centro. E uma quebra com os valores medievais. É a saída do teocentrismo para o antropocentrismo. Beleza? Certinho, minha gente? Essa palavra é chave, tá? Escreve aí. Antropocentrismo. O homem no centro. E outra coisa, né? Esse slide tá também em formato de PDF no Moodle para vocês estudarem depois, tá? Os artistas e o mecenato. Vou ler aqui primeiro. Príncipes, comerciantes, banqueiros, entre outros, burgueses, e não burgueses também como príncipes, financiavam a construção de palácios, de monumentos e locais públicos e artes finas. A esses homens dava-se o nome de mecenas. Então, os mecenas eram aqueles que financiavam as artes renascentistas, que financiavam esse novo modelo de enxergar a escultura, a arte e a arquitetura. Esse novo modelo era o novo, era o mais fino, mais rebuscado, era inovação, era a saída do teocentrismo para o antropocentrismo. Então, os mecenas, eles eram essas pessoas que financiavam essa arte. Beleza? Você tem aqui a Botticelli, era um artista. E os Médicis. Os Médicis, gente, eram uma família muito tradicional na Itália, onde o Renascimento surgiu e onde o Renascimento foi mais forte em toda a Europa. Então, os Médicis, eles financiaram muito os renascentistas, esses intelectuais. Michelangelo, por exemplo, ele vai pintar a Capela Sistina, o teto da Capela Sistina, que é uma capela, né, uma grande igreja que tem lá no Vaticano, onde hoje é o Vaticano, lá em Roma. Beleza? Então perceba que as artes, elas mudam. Agora vão evidenciar mais o corpo humano, os homens, os artistas estão assinando as telas. É um novo modelo de arte, a arte renascentista. A Revolução Científica. Está acabando a aula já, no instante. A Revolução Científica. Teve uma série de descobertas também nesse período. Por exemplo, a ciência e a razão, elas começam a ser valores dominantes no lugar da fé. Então, a ciência
Não vai ser uma coisa assim, né? Acabou, ninguém vai ter mais fé. Vai ter todo mundo agora ser guiado pela ciência. Não é assim. Mas a razão, a ciência, ela vai começar a ganhar espaço e vai disputar com os discursos religiosos. Por exemplo, Nicolau Copérnico, eu botei isso aqui só Copérnico, né? Ele vai lançar a ideia do heliocentrismo. O que é isso? Ele vai dizer assim, a Terra não é o centro do universo. A Terra nem é plana, nem é o centro do universo. A Terra gira em torno do Sol. A Terra gira em torno do Sol. A partir de investigações, de aperfeiçoamento de instrumentos como o telescópio, Copérnico vai chegar nessas ideias. Ideias que são retificadas pela ciência moderna hoje. A gente tem satélites rodando a Terra que tem comprovações científicas que a Terra nem é plana e a Terra gira em torno do Sol. E a Terra não é o centro do universo. Na Idade Média se acreditava, era quase unânime, que a Terra era plana e que tudo girava em torno da Terra. A Terra era o centro do universo. Né? Essa coisa, o geocentrismo, né? A ideia de que a Terra como centro do universo. Então, o geocentrismo dá lugar ao heliocentrismo. E aí, a gente pode dizer que isso são avanços desse novo modelo de pensamento europeu que a gente está chamando de renascentistas. Certinho, gente? Nicolau Copérnico, inclusive, mas muitos desses pensadores, eles foram perseguidos pela igreja. É como eu disse, né? Não é assim, chegar, tirar o poder da igreja, desdizer a igreja e fica por isso mesmo. A igreja ainda era muito poderosa. Então, muitos dos renascentistas foram perseguidos e muitos deles foram mortos pela igreja. Mesmo a igreja perdendo poder, tá? Perceba que isso é um movimento lento e longo e gradual, tá? Mas a gente pode dizer que foi no Renascimento essa contestação forte aos paradigmas medievais e aos modelos. Paradigmas é modelo, tá? São sinônimos. E aos modelos religiosos católicos. Beleza? Tô falando assim, tá? Você não perguntou nada, eu vou falando. Ô, professor. Oi, Vitória, pode falar. O geocentrismo, no caso, falava que a Terra era o centro do universo ou não era? A Terra era o centro do universo. Terra, centrismo. Terra, centro do universo. Certo? Tá bom. E o heliocentrismo é o contrário, né? A Terra não é o centro do universo. A Terra gira em torno do Sol, em movimentos elípticos. Isso no século XV, minha gente. A galera já sabia disso na Europa, né? Enquanto hoje no Brasil você tem, né, gente que defende que a Terra é plana. A gente está vivendo um retrocesso intelectual e uma negação da ciência. Certo? Quando você se nega a ciência, você nega questões que são óbvias. Como, por exemplo, né, existe uma diferença, né? Na minha opinião, suco de caju é bom. Isso é a opinião, né? Porque depende do seu paladar, do seu gosto. Na minha opinião, a Terra é plana. Não, a sua opinião está errada. Né? Porque tem verdade ainda, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Não é a opinião que manda no mundo. A Terra não é plana. Mas a minha opinião é. Então você tem que ser consciente que sua opinião está errada. Tá? Você está repetindo mentira. Né? Porque ainda existe verdade. Beleza? E claro que verdades não são absolutas. Né? Mas quando você tem uma comprovação de que isso é um cartão de crédito, isso é um cartão de crédito. Eu não posso dizer que isso é uma caneta, por exemplo. Né? Dizer que a Terra é plana é errado. A Terra não é plana. Percebe? Então a gente tem que... isso, uma sociedade que tem a ciência como base, como pauta, que tem a razão, que tem o pensar humano, né? Então
Então ela leva em conta o bom senso, a ciência, a prova, a experimentação. Aí você deixa os misticismos religiosos e opiniosos de lado e dá lugar à razão, né, que pode ser comprovado. A razão é aquilo que pode ser comprovado. Massa? E o renascentista ele lutava exatamente contra isso, né? Contra essa opressão de um poder religioso que dizia assim: tá doente, reze, ore, Deus lhe cura. Você é servo, você vive trabalhando feito um desgraçado, e o cara lá vive no luxo sem trabalhar e tem mesmo dinheiro, né? Tem poder, tem tudo. Por quê? Porque Deus quer, né? Esse questionamento vai ser começado quando quebra essa lógica, né, desse paradigma fortemente religioso. Você começa a dizer: porque eu trabalho tanto, não tenho dinheiro, esse cara não trabalha, tem dinheiro. Aí começa a surgir, né, as interrogações, a razão humana, certo? O pontapé inicial nesse padrão de sociedade ocidental é o Renascimento. Vamos lá, para a gente finalizar aqui, né? Então, ó, no início do século XVII, Galileu ele aperfeiçoou o telescópio. Foi perseguido, gente, pela igreja ainda, Galileu. Johannes Kepler, ele teorizou, ele provou, a partir de estudos astronômicos, o movimento elíptico da Terra. O que é isso? Está o Sol aqui, a Terra gira em torno do Sol, mas não numa circular, e numa elipse, tá? Tem momento que ele está mais distante, mais perto, e é uma elipse, não um momento circular. Isso foi provado lá no início da modernidade por Johannes Kepler, intelectuais renascentistas. Giordano Bruno introduziu a ideia do universo infinito e sem fronteiras. O universo infinito é uma coisa que é questionada pela ciência, né? Não é unânime ainda. Mas percebam, né? O cara falar isso no século XIV, século XV, era um absurdo, né? Como infinito? O que é o infinito? Né? Enfim, né? Então, quando você sai do misticismo religioso, da ideologia pautada numa única, exclusiva opinião e religião, e bota a ciência no lugar, novidades, elas surgem. Né? E novidades a partir de experimentação, de estudos. É ciência, é isso. É o início das ciências. O universo não era regido, já dizia Isaac Newton, que era um renascentista também. O universo não era regido pela vontade de Deus, mas por leis da natureza, fixas e imutáveis. Olha que tapa na cara da igreja, gente. O universo não é regido pela vontade de Deus. Tem leis próprias. Aí quando Galileu vai lançar a ideia, a teoria da gravidade. Opa, gravidade não. Gravidade. Por que essa caneta cai quando eu solto ela? Tá vendo ela passando aqui a caneta? Ó, soltei, caiu. Porque existe uma força que empurra a gente para o centro da Terra. Essa força Galileu Isaac Newton deu nome de gravidade. Certo? E aí ele começa a explicar aquilo que era explicado por vontade divina. Não, ele começa a explicar e teorizar, fazer cálculos, formular ideias. Isso é o pensamento renascentista. Razão versus a razão que era representada pelos renascentistas versus a fé. A fé medieval, né, do homem medieval, e a fé da religião, da Igreja Católica. Vou escrever aqui. Então, o mundo explicar as coisas do mundo a partir da razão humana era uma das missões dos renascentistas. E isso mexeu com o mundo medieval. O mundo que estava transitando, saindo da Idade Média, indo para a Idade, e começando uma nova idade, um novo modelo de sociedade, que a gente chama de modernidade, idade moderna, certo? E trazem todas essas inovações. Tranquilo, minha gente? E isso foi o assunto que a gente estava na pauta da gente estudar.
renascimento cultural e científico. Beleza?